A Bíblia Sagrada é um dos textos mais antigos, ricos e influentes da humanidade. Ela contém 66 livros, sendo dividida entre o Antigo e o Novo Testamento, com um total de 1.189 capítulos, 31.102 versículos, mais de 783.137 palavras e aproximadamente 3.116.480 letras. Mais do que uma simples coletânea de textos sagrados, a Bíblia é uma narrativa profunda da relação entre Deus e o homem, abrangendo milênios de história, instrução moral, leis, profecias e promessas de redenção. Dentro dessa grandiosa obra, encontramos os profetas, figuras fundamentais que atuaram como mensageiros de Deus em momentos de crise e transição. Eles trouxeram não apenas advertências e juízos, mas também consolo e esperança. Entre esses profetas estão nomes poderosos como Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel, cada um desempenhando um papel único na revelação da vontade divina. Embora todos eles tenham desempenhado papéis importantes na história bíblica, o último grande profeta do Antigo Testamento foi João Batista, que preparou o caminho para o advento de Jesus Cristo, o Messias. No entanto, hoje, voltamos nosso olhar para o profeta Ezequiel, uma figura singular e enigmática, que utilizou não apenas palavras, mas também uma série de atos simbólicos profundamente dramáticos para comunicar as mensagens de Deus ao povo de Israel. Ezequiel, um profeta que atuou durante o período do exílio babilônico, ofereceu visões e profecias poderosas que ecoam até hoje, tanto em sua seriedade quanto em sua beleza restauradora. O chamado de Ezequiel, a visão que abriu os céus. Antes de mergulharmos nos 12 atos simbólicos realizados por Ezequiel, é importante entendermos o momento do seu chamado. Ele começou seu ministério profético em meio ao exílio babilônico, um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Jerusalém havia sido devastada, o templo destruído, e o povo estava cativo, afastado de sua terra e do lugar onde acreditavam que a presença de Deus habitava. Ezequiel foi chamado para profetizar em meio a essa devastação, anunciando tanto o juízo de Deus quanto a futura restauração. A Bíblia nos revela que, no 5º ano do exílio, Ezequiel teve uma visão extraordinária dos céus abertos. Ele viu uma tempestade, relâmpagos e seres celestiais com múltiplas faces e rodas dentro de rodas, movendo-se com precisão e majestade. Acima desses seres, ele viu um trono e alguém sentado sobre ele, uma imagem que representava a glória de Deus. Esse evento extraordinário marcou o início de seu ministério profético e simbolizava o poder soberano e transcendência divina, mesmo em meio ao caos e destruição vivenciados pelo povo de Israel. O contexto histórico e geopolítico do exílio. Para compreendermos a profundidade dos atos simbólicos de Ezequiel, devemos nos situar historicamente. O exílio babilônico foi o resultado da infidelidade espiritual e moral de Israel. Durante anos, Deus havia advertido seu povo, através de diversos profetas, que o julgamento seria inevitável se eles continuassem a se afastar de seus mandamentos, adorando ídolos e praticando injustiças sociais. No contexto geopolítico, o Império Babilônico, liderado por reis como Nabucodonosor II, era a maior potência do mundo antigo. Jerusalém, a capital de Judá, foi conquistada em 586 a.C., e o templo, que representava o centro da vida religiosa de Israel, foi destruído. O povo foi deportado para a Babilônia, e muitos viviam como escravos ou em condições de extrema pobreza. Nesse cenário de luto, desesperança e confusão, Ezequiel surge como a voz de Deus, trazendo advertências severas, mas também promessas de renovação e redenção. Os 12 atos simbólicos de Ezequiel, significados profundos e impacto teológico. Ezequiel não apenas proferiu palavras proféticas, mas também foi instruído por Deus
a realizar uma série de atos simbólicos que ilustravam a mensagem divina. Esses atos tinham a função de tornar visíveis as verdades espirituais e históricas que estavam em jogo. Cada ato simbólico carregava consigo um significado profundo, muitas vezes dramático, que tocava diretamente na realidade do povo de Israel. Vamos agora analisar os 12 atos simbólicos de Ezequiel, suas finalidades e significados. 1. A conquista de Jerusalém simulada. Ezequiel, capítulo 4, versículos 1 a 3. Ezequiel foi instruído a criar um modelo da cidade de Jerusalém em uma tábua de barro, simbolizando o cerco que a cidade enfrentaria. Ele deveria cercá-la com instrumentos de guerra e colocar uma barreira de ferro entre ele e a cidade, simbolizando o distanciamento de Deus e o bloqueio de sua proteção. Esse ato representava o iminente cerco de Jerusalém pelos exércitos babilônicos e o fato de que Deus, devido ao pecado persistente do povo, não mais interviria em sua defesa. 2. Deitar-se sobre o lado esquerdo e direito. Ezequiel, capítulo 4, versículos 4 a 8. Neste ato simbólico, Ezequiel foi chamado a deitar-se no chão, primeiro sobre o lado esquerdo por 390 dias, representando os anos de pecado do reino de Israel, as 10 tribos do norte, e depois sobre o lado direito por 40 dias, representando os anos de pecado do reino de Judá, as tribos do sul. Este ato prolongado era um símbolo do fardo dos pecados da nação e a longa duração de sua punição. 3. Comer pão em escassez. Ezequiel, capítulo 4, versículos 9 a 17. Deus ordenou que Ezequiel comesse pão feito com ingredientes incomuns e bebesse água em racionamento, simbolizando a fome e a escassez que o povo de Jerusalém enfrentaria durante o cerco. A maneira incomum e difícil de preparar o pão também apontava para as condições desesperadoras de sobrevivência que aguardavam o povo. 4. Cortar o cabelo e a barba. Ezequiel, capítulo 5, versículos 1 a 4. Ezequiel foi instruído a cortar o cabelo e a barba com uma espada afiada, dividindo-os em 3 partes. Uma seria queimada, outra cortada com espada e a última dispersada ao vento. Esse ato simbolizava os 3 destinos diferentes que aguardavam o povo de Israel: morte pela peste, pela guerra e a dispersão entre as nações. Apenas um pequeno remanescente seria preservado. 5. Bater palmas e pisar os pés. Ezequiel, capítulo 6, versículo 11. Ezequiel foi chamado a bater palmas e pisar os pés em um gesto de indignação e julgamento, declarando a ira de Deus contra os ídolos e altares pagãos erigidos nos montes de Israel. Esse ato simbolizava a condenação de Deus às práticas idolátricas e a destruição iminente desses altares que haviam corrompido a espiritualidade da nação. 6. O profeta sem luto. Ezequiel, capítulo 24, versículos 15 a 27. Um dos atos mais dolorosos e pessoais de Ezequiel foi a morte de sua esposa, que Deus ordenou que ele não lamentasse publicamente. Isso simbolizava a maneira como o povo de Israel não teria tempo de lamentar a destruição de Jerusalém. Tal seria a devastação e o caos que se abateriam sobre eles. Assim como Ezequiel não poderia expressar seu luto, o povo também seria incapaz de chorar pela perda de sua cidade. 7. A bagagem de exílio. Ezequiel, capítulo 12, versículos 1 a 7. Ezequiel foi instruído a preparar uma bagagem de exílio e sair de casa como quem foge de noite. Esse ato profético era uma advertência clara de que o exílio babilônico era inevitável para aqueles que ainda estavam em Jerusalém. Eles seriam levados cativos, assim como muitos já haviam sido. 8. Comer tremendo de medo. Ezequiel, capítulo 12, versículos 17 a 20. Deus instruiu Ezequiel a comer pão e beber água tremendo de medo.
Este ato dramático simbolizava o terror e a ansiedade que tomariam conta do povo durante o cerco de Jerusalém. A imagem de alguém se alimentando com medo profundo transmitia a incerteza e o pânico que viria com a destruição iminente. 9. A ação contra os falsos profetas. Ezequiel, capítulo 13, versículos 9 a 16. Ezequiel, em sua função de desmascarar os falsos profetas, foi instruído a profetizar contra aqueles que estavam pintando uma falsa imagem de paz e segurança. Eles estavam construindo um muro com argamassa fraca, prometendo ao povo que a paz estava a caminho, quando, na verdade, a destruição era iminente. Deus ordenou que Ezequiel denunciasse essas mentiras, afirmando que o muro mal construído cairia sob a tempestade de juízo que ele traria. Esse ato simbólico representava a fragilidade das falsas esperanças e das mentiras dos líderes religiosos que cegavam o povo quanto à gravidade da situação. 10. A ação com os bastões de madeira. Ezequiel, capítulo 37, versículos 15 a 28. Em uma visão poderosa, Ezequiel foi instruído a pegar 2 pedaços de madeira e escrever neles os nomes de Judá e de Efraim, representando Israel, as tribos do norte. Ele deveria então unir os 2 pedaços em um só, simbolizando a futura reunificação das tribos divididas sob um único rei, o descendente de Davi. Essa ação profética apontava para o tempo em que Deus traria restauração e unidade ao povo de Israel, sob um pacto renovado e um rei justo. 11. O Vale de Ossos Secos, Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 a 14. Uma das mais famosas visões e atos simbólicos de Ezequiel ocorreu quando Deus o levou a um vale cheio de ossos secos. Ao ser questionado por Deus se aqueles ossos poderiam voltar à vida, Ezequiel, em obediência, profetizou sobre eles. Os ossos se uniram, cresceram carne e foram revividos pelo sopro de Deus. Esse ato dramático simbolizava a restauração espiritual de Israel, que no exílio estava morto espiritualmente, mas que, pela palavra e o poder de Deus, seria ressuscitado para uma nova vida. Era uma mensagem poderosa de esperança para o povo que se sentia sem futuro. 12. O rolo devorado. Ezequiel, capítulo 2, versículo 9, até capítulo 3, versículo 3. No início de seu ministério profético, Ezequiel teve uma visão de um rolo escrito com palavras de lamentação, luto e destruição. Deus ordenou que ele comesse o rolo, o que representava a internalização da palavra de Deus e a missão difícil que ele deveria carregar. Embora o conteúdo fosse amargo em termos de sua mensagem de juízo, ao ser ingerido, Ezequiel o descreveu como doce ao paladar, simbolizando a profundidade da revelação divina e o papel do profeta como portador dessa mensagem, mesmo que fosse difícil de ser entregue. Significados e finalidades dos atos simbólicos. Os atos simbólicos realizados por Ezequiel eram mais do que encenações. Eles serviam como instrumentos visuais para comunicar a profundidade das mensagens de Deus ao povo de Israel. Ao invés de simplesmente usar palavras, esses atos forneciam um meio tangível e dramático para que as pessoas pudessem visualizar as consequências de seus pecados e a iminência do juízo de Deus. Cada ato reforçava a seriedade da situação e servia de alerta, mas também oferecia vislumbres de esperança, especialmente em relação à promessa de restauração futura. A finalidade desses atos era dupla: advertência e esperança. A advertência era clara. O povo havia se afastado dos caminhos de Deus, e o julgamento era certo. Contudo, em meio a essas advertências sombrias, havia também uma mensagem de esperança, de que Deus, em sua misericórdia, restauraria seu povo e os traria de volta à sua aliança. Ezequiel, um profeta em meio ao caos. Ezequiel não profetizou em tempos fáceis.
ele foi chamado em meio ao exílio, quando o povo de Israel estava dividido, sua cidade destruída, e seu templo, o símbolo de sua identidade religiosa, em ruínas. Politicamente, a nação estava sob o jugo do poderoso Império Babilônico, sem qualquer esperança de retorno ou restauração visível. Ezequiel, portanto, foi um profeta em tempos de desolação e desespero. E seu papel foi o de trazer a mensagem de Deus não apenas de juízo, mas também de renovação espiritual. A etimologia do nome Ezequiel, que significa Deus fortalece, reflete sua missão. Em meio ao exílio e à dispersão, Ezequiel foi chamado a fortalecer o povo de Deus, trazendo-lhes a mensagem de que, mesmo em tempos de caos, o Senhor ainda estava no controle e que a fidelidade a Ele traria, em última instância, a redenção. Análise psicológica e relevância para os dias atuais. Os atos simbólicos de Ezequiel não eram apenas para seu tempo, mas trazem lições poderosas para os dias atuais. Através deles, vemos a profundidade do relacionamento de Deus com seu povo, a seriedade do pecado e a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas de julgamento e redenção. Nos dias atuais, enfrentamos uma série de crises espirituais, sociais e pessoais que espelham, em certa medida, as tensões vivenciadas por Israel no tempo de Ezequiel. A sociedade contemporânea, assim como Israel, enfrenta os desafios da corrupção, idolatria e distanciamento de Deus. Psicologicamente, os atos simbólicos de Ezequiel são uma forma visual de nos lembrar de que nossas ações têm consequências. Eles nos desafiam a refletir sobre as áreas de nossa vida onde podemos estar cegamente repetindo os erros do passado, ignorando as advertências divinas. Além disso, assim como o povo de Israel enfrentava o exílio, muitas pessoas hoje vivem no exílio psicológico, um estado de alienação de si mesmas, de sua espiritualidade e de sua verdadeira identidade. A visão dos ossos secos é um lembrete de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, há esperança de renovação. Aqueles que se sentem espiritualmente mortos ou emocionalmente esgotados podem encontrar em Deus a restauração de suas vidas e sua fé. O impacto duradouro das visões e atos simbólicos de Ezequiel. O ministério de Ezequiel, com seus atos simbólicos e visões grandiosas, permanece uma das expressões mais dramáticas da comunicação divina na Bíblia. Suas ações proféticas serviram como poderosos lembretes da seriedade do pecado e da justiça de Deus, mas também da esperança da restauração e do renascimento espiritual. Ao observarmos os 12 atos simbólicos de Ezequiel, somos levados a refletir sobre o poder de Deus em moldar a história e em transformar o desespero em esperança. Assim como os ossos secos foram revividos pela palavra de Deus, também somos chamados a nos voltar para Ele em tempos de dificuldade, confiando em sua capacidade de restaurar nossas vidas, nossas famílias e nossas nações. Ezequiel nos mostra que, mesmo em tempos de desolação e caos, Deus não abandonou seu povo. Ele ainda fala, ainda restaura e ainda fortalece aqueles que confiam em seu poder. Que sua vida e suas profecias continuem a nos inspirar a viver com reverência e esperança, lembrando sempre que, mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor ainda reina soberano, pronto para nos levantar e nos dar uma nova vida. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, deixe um like para que mais pessoas possam conhecer o conteúdo. E claro, não esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando mais histórias profundas da Bíblia. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e me conta aqui nos comentários qual dos atos de Ezequiel mais te impactou. Eu adoraria ouvir sua opinião.